Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos agora para a nossa correção da disciplina de Geografia, algumas coisas que ficaram da semana passada, eu sempre tenho feito a correção na aula seguinte, tá certo? A única coisa que eu já vou antecipar aqui, não farei, vai ser o quê, galera? Porque tem gente que ainda precisa me entregar, tá? Então, ó, corram, deixam tudo isso em ordem, está contando ponto, participação, tá bom? Então, ó, eu havia deixado na semana passada como atividade, o aplicando o conhecimento, aplicando o seu conhecimento, ó, tô aqui na apostila de vocês na versão digital, tá bom? O aplicando o seu conhecimento, página 34 e página 35. Então façam, deixem as tarefas em ordem, tá bom? A partir dessa semana começa a chegar aí para vocês as ocorrências, enfim, né, os acompanhamentos, tá bom? Daqueles que não fizerem. Aqueles que fizerem eu estou dando a devolutiva também e já estou tentando contemplar dentro das correções que faço aqui as principais dúvidas que surgem, tá joia? Com base no acompanhamento da tarefa que vocês têm me enviado. Vamos lá então. Então, o aplicando eu vou deixar para a semana que vem, tá? Então eu faço a correção semana que vem. A gente dedica um pouquinho mais de tempo para a correção. E hoje a gente vai só terminar a parte do preenchimento da matéria que explicamos na semana passada, que é justamente sobre a interferência humana nas dinâmicas atmosféricas, tá bom? Sempre seguindo aquele esqueminha, eu vou digitando aqui para vocês. Deixa eu até puxar um pouquinho mais para o cantinho aqui, ó. Dá para vocês visualizarem muito bem o que eu for fazendo. E aí a gente vai alternando entre a apostila e as nossas respostas, beleza? Então vamos lá, começando aqui pela página 29, tem uma primeira perguntinha. Eu vou ler a perguntinha também com vocês, e aí você aí na sua casa, para fazer a correção, pegue o lápis, caneta, enfim, borracha, como você quiser aí, se sentir mais à vontade, né? E vá fazendo o preenchimento da apostila. Abra a sua apostila de geografia na página 29 e venha com o tio Brunão. Vamos lá. Então a pergunta 1. Segundo o IBGE, mais de 70% da população brasileira vive em cidades. A gente falou inclusive isso na aula, né, que é justamente sobre essa passagem desde os anos 70, mais ou menos, final dos anos 60, começo dos anos 70, da maior parte da população que era do ambiente rural passou a residir nas zonas urbanas, nas áreas urbanas. Então, segundo o IBGE, mais de 70% da população brasileira vive em cidades. Com base na paisagem da cidade de Cubatão, São Paulo, que é aquela que fica na Baixada, ali no litoral, que a gente até chegou a comentar na aula, que estava aqui comigo o professor Carlinhos, a gente falou também a respeito ali da poluição, da quantidade de emissão de gases poluentes que acontece naquela região, em virtude das atividades petroquímicas, enfim. Né? Então, ó, com base na paisagem da cidade de Cubatão, São Paulo, observada na página 28, então rapidamente voltar, paisagem de Cubatão, página 28, e considerando as características do ambiente urbano descritas no esquema ao lado, responda como relacionar esse fato aos problemas atmosféricos na cidade. Aqui ele está basicamente mostrando que na zona rural há uma maior possibilidade de penetração das águas, né? E isso acaba justamente favorecendo alguns fatores de regulação climática, tá? Ao passo que na cidade, por conta da quantidade de concreto, isso é mais inviável, o que acaba desencadeando vários problemas de ordem ambiental também. Então vamos formular a pergunta, galera, no seguinte sentido. Página 29, a nossa questãozinha 1, a gente pode respondê-la da seguinte forma, né? Ó, a poluição, só tirar aqui, ó. A poluição atmosférica, então a poluição atmosférica, ou por outros fatores, a falta de circulação do ar em meio às construções, vírgula, dentre outros fatores. Eu acho que são os principais esses, né? A poluição associada aí, principalmente à falta de circulação de ar por conta da grande quantidade de prédio, de concreto, vai somando tudo isso, vai virando um baita caos, né? O ar vai ficando, inclusive, muito ruim para ser respirado, dentre outros fatores. Show? Beleza aqui, galera. Vamos para outra questão. Aqui a gente vai para a questão da página 29, não temos mais nenhuma, as outras seriam para ser respondidas, para a gente fazer, né, dentro da sala de aula, mas essa dinâmica de interação eu já fui gerando ao longo da aula. Então vamos para aquelas que efetivamente precisamos preencher na apostila. Questãozinha 6, olha, questãozinha 6 aqui da página 30. Vamos colocar aqui, ó, página 30, questão 6. Vamos ver o que está pedindo essa questão. Ela fala o seguinte: devido ao resfriamento das camadas mais baixas que ficam impossibilitadas de ascender, toneladas de gases poluentes ficam retidos na baixa atmosfera, causando a inversão térmica. A gente viu, inclusive, o que é esse fenômeno da inversão térmica, vimos que ele é um fenômeno natural, só que o problema tem a ver justamente com essas partículas, né, que estão justamente na atmosfera, que são as partículas de gases poluidores que acabam formando uma camada, impedindo justamente que o ar mais frio suba. Né? Então o que acaba acontecendo? Esse ar mais frio acaba ficando retido ali na atmosfera, o que faz justamente com que a gente tenha aquele processo de inversão térmica. Então, vamos lá, causando a inversão térmica. Investigue sobre os problemas de saúde que afetam a vida de muitos habitantes das cidades por conta do contato direto
e constante com esse tipo de poluição. Você sofre de algum desses males? Essa parte, se você sofre ou não, fica como resposta pessoal, mas tem uma resposta mais geral aqui, tá? A gente poderia falar assim, né? O surgimento, né? Então, em relação aos doenças, o surgimento de doenças respiratórias, o que é muito comum, principalmente nos grandes centros, como é o caso de São Paulo, principalmente a tosse seca, né? Que é causada por essa poluição, pela secura da atmosfera, a tosse seca, a rinite, a asma, vírgula, e etc. Né? Dentre outros aí que você pode citar. E aí, se você sofrer de algum desses males, principalmente as doenças respiratórias causadas aí pela poluição, você pode também colocar na sua resposta aí da apostila, beleza? Chique demais, questãozinha 7 já na sequência aqui para irmos rapidinho, né? Questão 7. A questão 7 fala o seguinte: observe mais uma vez o primeiro esquema da página 29. Com base no que foi apresentado até aqui, identifique elementos que podem explicar a ocorrência de outro fenômeno recorrente nas cidades, a formação das ilhas de calor. Então aqui ele está mostrando na página 29, principalmente essa parte aqui falando das cidades, né? E lembrando principalmente sobre o fenômeno das ilhas de calor, que a gente já havia aqui, ó, trabalhado e explicado para vocês. Vou até recuperar o slide aqui, galera, só para vocês verem, ó. Tá vendo? As ilhas de calor, que a gente falou aquela vez, que era um fenômeno climático, né, que ocorre nas grandes cidades, quando você tem aquela diferença de temperatura, onde há maior absorção de calor na parte onde tem mais prédios em relação a áreas vizinhas que tenham justamente áreas mais verdes, né, uma parte mais verde, tá? Então, o que a gente pode efetivamente pegar aí para a gente poder responder nessa questão? Vamos lá, vamos fazer juntos, tá bom? Então, a 7 a gente pode pôr assim, ó, além do excesso de poluentes na atmosfera, então, além do excesso de poluentes na atmosfera, a pavimentação das vias, ou seja, né, o concreto, né, o próprio asfalto, a pavimentação das vias, e a abundância, ou seja, grande quantidade de construções geram maior retenção de calor. Beleza? Fácil, né? Essa aqui ficou fácil para vocês também, galera. Vamos agora para a próxima. Nós temos uma atividadezinha na página 9 agora. A questão 9, aliás, na página 31. Vamos colocar aqui o nosso preenchimento, página 31, questãozinha 9. Vamos que vamos juntos. Quem quiser também pode dar um breakzinho no vídeo, às vezes, para poder ver, conferir a resposta, tá tudo certinho, tá? Se eu estiver indo muito rápido, você vai controlando o tempo aí. Você tem essa possibilidade à distância, né? Fica mais fácil. Então vamos lá. 9. Os problemas ambientais apresentados atingem sobretudo as cidades. Discuta com a turma e proponha possíveis soluções para a melhoria da qualidade ambiental nas cidades. Essa é uma resposta pessoal, né, galera? Mas a gente já consegue imaginar, a essa altura do campeonato, algumas medidas, algumas soluções que a gente poderia adotar, né? Então, por exemplo, a gente poderia adotar como uma das soluções, né, a diminuição no uso de veículos particulares que emitem gases do efeito estufa, certo? São combustíveis fósseis, vamos ver o que mais. Efeito estufa, aumento na quantidade de áreas verdes e preservadas. O que mais que a gente pode pensar aqui? E diminuição na quantidade de poluentes emitidos pelas indústrias, né? Através de legislações, enfim, que possam garantir essa diminuição, através da lei, né? Que possa diminuir, beleza? Acho que aqui fica uma maneira simples para vocês e bacana para a gente poder entender. Vamos avançando então, galera. Essa questãozinha da página 31 a 9, o que mais que nós temos? Depois a gente tem na página 32, vamos ver, na página 32, ele está falando justamente sobre... vamos pegar a questãozinha 10 aí, o que ela vai falar para nós? De acordo com o que você estudou, há um fato verdadeiramente alarmante, que é a qualidade do ar nas áreas urbanas. Beleza, isso aqui já ficou mais que claro para nós. Infelizmente, na maior parte das vezes, governos nacionais e grandes empresas multinacionais não estão dispostos a mudar suas práticas destrutivas. Veja algumas consequências nas notícias a seguir. Aí tinha algumas notícias: a contaminação e mudanças climáticas afetam grandes rios da Ásia, temperaturas dos oceanos bate recorde de 2019, enfim, todos aqueles problemas associados principalmente ao aumento da temperatura global e que são muito decorrentes daquele fenômeno do aquecimento global que está intimamente ligado ao efeito estufa, como a gente explicou na última aula, tá? Então vamos lá, questãozinha A. Com base no entendimento que você adquiriu sobre o assunto, pesquise quais riscos
O aumento da temperatura global poderia gerar para a biodiversidade no planeta, ou seja, para toda a diversidade de espécies animais, vegetais, etc. O que esse aumento muito grande na temperatura poderia gerar para todos esses seres vivos, né? Então vamos colocar da seguinte maneira. Página 32, a questão é a questão 10A. Beleza? Vamos escrever da seguinte forma, né? Então, ó, isso, né, esse aumento na temperatura poderia gerar a extinção de algumas florestas, por exemplo, adaptadas às baixas temperaturas, vírgula, extinção também de espécies, extinção de espécies animais e vegetais de partes continentais litorâneas. Legal, galera? Litorâneas. Acho que fica bacana, assim, né? Põe um etc aí, porque tem outros tantos fatores. Se você quiser acrescentar mais alguns que você imagine aí que sejam decorrentes disso, você pode. Beleza? Então, essa é a questãozinha A. Vamos para a questãozinha B. A questão B, ela traz o seguinte. Em grupo, elabore um estudo e uma campanha com as possíveis soluções para a diminuição dos graves problemas ambientais gerados por esse impacto. Aí a gente poderia falar aqui, pessoal, você pode até deixar escrito assim, porque seria uma atividade mais de reflexão para a gente fazer em sala de aula, em grupo e tal. Mas aqui você pode deixar assim, né? Traçar possíveis soluções para a diminuição, né, da poluição atmosférica, vírgula, como as descritas na página 31, na questão 9 que a gente acabou de fazer anteriormente. São algumas, né? Diminuição do uso de veículos e tal, aumento na quantidade de áreas verdes, enfim, são algumas das soluções que podem ser desenhadas. Show! E para a gente poder fechar, vamos para a nossa rede de palavras, que é aquele momento em que a gente faz uma espécie de mapa mental, né? Tentando justamente sintetizar, resumir parte importante daquilo que a gente justamente aprendeu ao longo da nossa aula. Então, vamos lá. Movimentos terrestres, né? Aí são de dois tipos, né? O movimento de rotação, que está aqui, e aqui você deveria escrever o quê? Neste espaço que eu estou passando o cursor do mouse. Translação, porque além do movimento de rotação, nós temos também o movimento de translação. Então, movimentos terrestres são translação, rotação. Agora vamos descer aqui do rotação. Rotação, responsável pela ocorrência dos, lembra, a Terra girando em torno do seu próprio eixo, né? Dá origem ao que, galera? Aos dias e às noites, né? Então você escreve aí, dias e noites. Dias e noites, tudo bem? Então, ó, e já o outro, movimento são rotação, translação, rotação, responsável pela ocorrência dos dias e noites. Vamos voltar daqui agora. Então, os movimentos terrestres são translação, devido ao eixo de inclinação terrestre, é responsável pelas... Lembra daquilo? Né? Você tem ali o eixo da Terra, vai girando, mas a Terra também vai girando em volta do Sol. Então, o que acontece? Você tem ali as diferentes estações do ano. Então, aqui você escreva estações do ano, beleza? Então, novamente, movimentos terrestres são rotação e aqui translação, que devido ao eixo de inclinação terrestre é responsável pelas estações do ano, que você escreveu aqui, que influenciam nas dinâmicas atmosféricas. Dinâmicas atmosféricas do tempo e também qual que é o outro fator que nós estudamos bastante? Do clima. Então, aqui nesse espaço que eu estou passando o cursor agora, você vai escrever clima, beleza? Então, ó, dinâmicas atmosféricas do clima e tempo. Clima, que é uma condição atmosférica durante longo período. Por exemplo, aí a gente pode colocar aqui vários deles, né, que são justamente relacionados aos tipos de clima. Então, aqui no primeiro você pode escrever assim, ó, vamos pôr assim, ó, estado atmosférico momentâneo, porque é justamente a definição justamente do que nós temos aí dos fatores relacionados, né, ao tempo. E vamos lembrar que o clima nada mais é do que uma sucessão, um longo período de observação desses estados atmosféricos, né, que caracterizam o tempo. Então escreva aqui estado atmosférico momentâneo. E aí depois você pode dar outros exemplos, alguns exemplos de climas que nós passamos, exemplificamos ao longo da aula. Eu lembro que eu cheguei em uma das aulas anteriores até a mostrar um climograma para vocês. Então vocês podem escrever aqui no primeiro, por exemplo, clima desértico, que é um dos exemplos de clima. O outro você pode colocar clima mediterrâneo, né? E o outro você pode colocar clima polar, ou se você quiser você pode pôr clima equatorial, enfim, por aí vai, beleza? Então aqui você tem esses exemplos.
E aqui, pessoal, só para a gente fechar novamente, então movimentos terrestres são rotação, translação, que devido ao eixo de inclinação terrestre é responsável pelas estações do ano, né? Eixo de inclinação terrestre que influencia as dinâmicas atmosféricas associadas do tempo e clima, clima que é uma condição atmosférica durante um longo período, ou seja, um estado momentâneo da atmosfera, aí os exemplos de clima que eu acabei de dar, desértico, polar, enfim, tropical, e aqui, ó, dinâmicas atmosféricas que influenciam do tempo, que é o tempo, que aí sim, aquela definição, é uma condição atmosférica momentânea, não é um estado, tá? Como é o caso do clima. O clima tem a ver com a identidade do lugar. O tempo é conforme está no dia. Ah, hoje está sol, hoje está um clima chuvoso, hoje está um clima agradável, está um clima ensolarado, está um clima nublado. Então você coloca aqui no clima, condição atmosférica momentânea. Show! E com isso a gente fecha, como eu disse para vocês no começo, o aplicando o seu conhecimento. Aqueles que não entregaram, façam, por favor. E aí o que acaba acontecendo? Depois na outra aula eu faço a correção. Show! Grande abraço, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido a aula, espero que a correção esteja clara. Qualquer coisa, escreva para mim na plataforma Natureza Cloud, temos lá o nosso canal de comunicação, beleza? É só mandar mensagem e a gente troca uma ideia. Forte abraço, professor Brunão, valeu!